Portugal, luz e sombra. O país depois de Orlando Ribeiro é uma viagem ao passado registado pelo geógrafo e historiador Orlando Ribeiro, revisitado e atualizado por Duarte Belo e é a nossa sugestão de hoje. O tempo de uma vida de trabalho, por oposição ao imediatismo da contemporaneidade, publicado pela Temas e Debates. A minha primeira aproximação à obra de Orlando Ribeiro estava no início da minha faculdade, estava a estar no Porto e tinha na altura uma grande vontade de conhecer Portugal. E então fui, não tinha acesso a grandes obras, não havia internet, por exemplo, na altura. Fui à Livraria Leitura, que era e continua a ser a livraria de referência na cidade do Porto, e procurar obras de geografia sobre Portugal. E deparei-me logo com o Portugal do Mediterrâneo Atlântico e na altura comprei e li quase na noite a seguir a ter comprado o livro e fiquei absolutamente fascinado. Só mais tarde, já quando estava a trabalhar num projeto grande que foi Portugal do Sabor da Terra, com o professor José Matoso e a professora Susana Davô, é que fui, num primeiro encontro com Susana Davô, ter com ela à casa de Valdelobos, onde estava Orlando Ribeiro, que na altura era vivo, e foi nessa altura que o conheci e que comecei a tomar um contacto mais direto com o espólio fotográfico dele, que está no Centro de Estudos Geográficos. O Orlando Ribeiro fez o trabalho praticamente durante 5 décadas. Quando começou em 1937 não havia um único quilómetro de autoestrada em Portugal. E ele percorria sítios que seriam na altura praticamente inacessíveis, ou só eram a pé ou de burro, ele próprio refere nos seus escritos, e que hoje em dia praticamente todos eles se consegue chegar de carro. Esta é uma diferença muito vincada entre o Portugal de Orlando Ribeiro e o Portugal contemporâneo. E ele certamente demoraria muito mais tempo a percorrer Portugal do que aquilo que conseguimos fazer hoje em dia, não é? Ele nas tais 5 décadas fez uma série de excursões por Portugal. Eu em 15 dias percorri Portugal inteiro, indo aos sítios exatos onde ele esteve, se bem que fui só fazer uma fotografia, não é? E não fui estudar nem publicar artigos científicos, mas eu quis vincar no livro também esta diferença de se ter conseguido no passado fazer um trabalho em 5 décadas e eu, uma fração desse trabalho, consegui fazê-lo em 15 dias na repetição das tais fotografias. Dentro deste grupo mais restrito de paisagens rurais e urbanas, tiveram um peso também grande aquelas que eu consegui identificar com facilidade. Isto é, sítios que eu sabia onde eu poderia chegar e com alguma facilidade dar com o sítio. Porque há fotografias que são praticamente impossível, porque ele começou o seu trabalho a tomar notas muito rigorosas do sítio de cada fotografia, mas rapidamente abandonou esse hábito por causa do avolumar do trabalho. Em muitas fotografias que é extremamente difícil encontrar o local exato de onde ele fez as fotografias. A primeira vez que fotografei algumas das fotografias de Orlando Ribeiro foi nesse ano de 99 e na altura fiquei a pensar que interessante poderia ser ir e voltar aos mesmos exatos locais em que ele esteve e voltar a fotografar. E agora houve essa oportunidade porque houve um certo movimento que decorreu das comemorações do centenário do seu nascimento, no ano passado, 2011, e então lembrei-me que seria uma boa altura para fotografar Portugal a partir do olhar de Orlando Ribeiro. No fundo é quase também uma homenagem a Orlando Ribeiro e criar um documento que sirva de referência muito direta ao que era o Portugal, enfim, de há umas décadas atrás e o que é o Portugal hoje. Portanto, este livro de facto põe em confronto essa adoração dos tais quase 50 anos em que Orlando trabalhou na sua atividade como fotógrafo, entre aspas, e como investigador, com o imediatismo com que hoje se conseguem fazer as coisas. Eu de facto penso que há uma urgência em tudo praticamente que não existia nesse tempo. A forma como se faziam as coisas era muito diferente porque parecia haver mais tempo para tudo. Portugal, luz e sombra. O país depois de Orlando Ribeiro é a obra que hoje recomendamos. No Passatempo temos 10 exemplares para oferecer às 10 primeiras frases originais sobre o contraste passado e presente no nosso país. Concorram através do e-mail lermaislermelhor@filbox.com. Boa sorte! Nós regressamos amanhã com mais sugestões para as suas leituras.
programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura e Câmara Municipal do Funchal.